A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com momento pedagógico. Hoje com a lição de pré-adolescentes e com a convidada, né, irmã e professora Sheila. Seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor para todos os professores e professoras da classe dos pré-adolescentes. É um prazer imenso estarmos aqui para trazermos dicas pedagógicas que possam aprimorar a aula de vocês durante a Escola Bíblica Dominical. É isso mesmo, minha amada. E para a lição de hoje nós temos alguns objetivos, né, como conceituar o significado do batismo nas águas e da ceia, ensinar o que são ordenanças e princípios e demonstrar quais são os principais elementos da ceia do Senhor. Querido professor, a lição desta semana, né, aprenderemos sobre as ordenanças da igreja. As ordenanças são ordens, ensinamentos deixados por Jesus para serem seguidos pelos crentes. Nós vemos aqui as duas principais ordenanças, né, estabelecidas por Jesus, são o batismo e a ceia do Senhor. Ambas são fundamentais para a vida cristã e servem como lembretes do que Jesus fez por nós. Graças a Deus. Irmã Sheila, com sua dica pedagógica. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A dica pedagógica que eu trago hoje para a classe dos pré-adolescentes são duas atividades. Na primeira atividade, eu trago como proposta o professor, a professora convidar alguém que se batizou recentemente. Na igreja teve um batismo, né? Agora no final do ano passado. E aí, o professor, a professora pode convidar alguém que participou desse momento tão importante que é o batismo, para que possa ir na classe e conversar com os pré-adolescentes sobre a experiência que teve, né? E aí, a classe, por ser uma classe de 11 aos 12 anos, se tiver algum aluno ou aluna que esteja na faixa etária do batismo, então convide essa criança para que ela possa se batizar, converse com ela, fale sobre a importância do batismo, para que essa criança, esse pré-adolescente, né, ele possa sentir como é importante participar do corpo de Cristo. E aí, como segunda atividade, eu trago também, seria como uma dinâmica. E aí o professor poderia levar para a sala um balde ou uma bacia com um pouco de água, e aí poderia levar algum boneco, ou então, se não tiver um boneco, uma boneca, poderia fazer com a própria mão. Os pré-adolescentes, as pessoas nessa faixa etária, elas são muito visuais. Então, elas gostam muito de aprender, têm uma facilidade maior para aprender quando estão vendo ali alguma coisa, estão tendo a oportunidade de pegar, de tocar. Então, eles vão aprender assim de forma mais substancial. E aí você poderia fazer uma ilustração utilizando essa bacia, né? Poderia mergulhar, se tiver um boneco, alguma coisa desse tipo, dá certo. Se não tiver, faz com a mão, não tem problema nenhum. Mergulhar a mão dentro da água, mostrando que seria o primeiro passo para o batismo, esse momento do mergulho, né? E aí da entrada na água, do mergulho, e aí mostrando que o momento do mergulho é quando a gente faz a simbologia de que estamos morrendo para o mundo, sendo sepultados para o mundo, e no momento que você retirar a sua mão, você vai estar mostrando que aí está surgindo uma nova pessoa, nascendo uma nova vida para Cristo. Que aquelas coisas velhas, aqueles hábitos antigos, eles ficam para trás. E daquele dia em diante surgirão hábitos novos, a pessoa se tornará uma nova pessoa, porque terá experimentado o processo do batismo nas águas. Então, irmã Rosimar, essa é a dica pedagógica que eu trago para os nossos professores e que Deus lhes abençoe. E vai ser uma bênção, porque os pré-adolescentes são muito curiosos, né? E essa atividade prática vai, com certeza,
fluir aí o conhecimento, a aprendizagem de uma forma atrativa, né, e alegre, né, porque eles vão ficar na motivação só. Querido professor, temos também uma dica pedagógica, né, para os nossos pré-adolescentes. Nós não podemos fugir que as novas tecnologias estão aí ao nosso favor, as metodologias ativas e os pré-adolescentes já estão aí utilizando dessas metodologias e nada mais do que utilizá-las, né, na sala de aula. E eu queria sugerir aos professores, né, que já pedisse previamente no grupo do WhatsApp, que vocês têm mais contato, pedir que cada aluno traga o celular na aula, e eles vão ficar super felizes, né, porque alguns não trazem, né. Então, convida aí, e o celular vai estar liberado nessa aula para fazer uma atividade. E aí, professor, vamos utilizar aí o Kahoot, né, que é um aplicativo muito bacana, é, ele é um aplicativo como criar quiz e estudar com jogos educativos, com resposta com verdadeiro ou falso, ou questionário, você vai escolher como vai elaborar no aplicativo as suas perguntas. Esse aplicativo, querido professor, ele é gratuito e compatível com celulares Android e iPhone, né? E o Kahoot é um serviço gratuito, né, para PC, celular, Android, como eu frisei aqui, iPhone, que permite estudar a partir de testes de perguntas e resposta, né. E o aplicativo, ele possui um formato parecido com jogos de quiz, né, em que as questões corretas valem ponto, e é possível responder testes de conhecimentos, né, gerais, criados pela comunidade, ou produzir perguntas específicas sobre um assunto, e o assunto é o assunto da EBD, professor. Vamos fazer essa atividade aí interativa, pode ser trabalhar algumas questões como as ordenanças, o que é a ordenança, o que é batismo. Então, você pode fluir aí, professor, com as perguntas que você acha que os seus alunos vai ter mais, curiosidade, e colocar aí, com certeza os seus alunos vão amar essa atividade. É só em utilizar o celular de uma forma dinâmica, as suas aulas com certeza vai ser prazerosa. Professor, temos também outra dica para as suas aulas, pode fazer também o painel de perguntas, né, com algumas perguntas: o que é a Santa Ceia? Qual a sua importância? Quem pode participar? Você pode fazer um painel de pergunta com essas 3 questões, esperar que os seus alunos aí podem mobilizar a turma, dividir em grupos, em dupla, né, que eles gostam muito dessa faixa etária, de estar movimentando na sala. E também, como última dica, seria, querido professor, fazer, a ilustrar, né, a dinâmica da da participação da Santa Ceia, né. E o objetivo seria demonstrar quais são os principais elementos da Santa Ceia. Você pode organizar uma mesa com toalha, né, colocar o pão, pode comprar pão, aqueles pão pequenininho de queijo, outro tipo de pão, suco de uva, e fazer aquela demonstração da ceia do Senhor, explicando a sua importância, né, os elementos, é muito importante, querido professor. E como versículo base, você pode estar utilizando 1 Coríntios 11, do 11 ao 23, né, do 11, 23 até o 32. Então pode estar fazendo essa leitura e fazendo essa ilustração, e logo após você fazer essa representação da Santa Ceia, querido professor, você vai, no final, demonstrar, né, esse momento de gratidão, servindo esse como lanche para os alunos, e vai ser uma bênção, eles vão aprender, eles vão ter aquele momento de comunhão, vão entender o significado, e com certeza, querido professor, vai ser uma bênção, graças a Deus. E essas são as dicas pedagógicas da lição 5, e somos gratos a Deus pelo privilégio de servir. Agradecemos ao nosso pastor Martins pela confiança e a todo o DENEC, que é a nossa querida professora Sheila, com suas considerações finais. Amém, irmã Rosimar. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê a você, querido professor, professora, uma aula abençoada, uma aula produtiva. Que por meio dessas dicas pedagógicas, a vida dos seus estudantes seja
atingida pelo poder da palavra de Deus e que a vida deles, assim como também dos seus familiares, sejam transformadas. Graças a Deus, querido professor, este canal, ele é abençoado, feito para você, professor. Compartilhe, se inscreva, pois aqui traremos sempre dicas e orientações pedagógicas para suas aulas. Que Deus abençoe.